E se eu te falar que o nitrogênio que tu tá jogando lá via adubo pode não ser aproveitado pelas plantas? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil, aquela coisa de sempre, tá? Deixa um like, se inscreva no canal, ative as notificações, toda aquela coisa que eu sempre peço para vocês. A gente produz conteúdo de graça aqui para vocês e vocês ajudam o canal também a crescer cada vez mais. Vamos falar sobre isso? Como que é essa história que o nitrogênio que eu estou aplicando lá no meu solo pode não estar sendo aproveitado pelas plantas? Existe isso mesmo? Eu achava que era só o fósforo que ficava fixado lá, que não estava disponível para as plantas. O nitrogênio também pode acontecer isso? Vamos ver do que se trata isso. Eu vou ter que falar de um conceito para vocês chamado de relação CN. Muitas pessoas já ouviram falar sobre a relação CN, outras nunca ouviram falar o que é essa relação CN, ou já viram em um livro, já viram em algum lugar, mas a relação CN nada mais é da quantidade de carbono que tem no material pela quantidade de nitrogênio. Então, as partes de carbono pelas partes de nitrogênio. Isso é muito importante para você entender alguns conceitos que existem lá no nosso solo. Então é o seguinte, o que a gente poderia resumir para você sobre relação CN? Tá? Geralmente, quando a gente está falando em materiais que têm mais nitrogênio, a relação CN é menor. Por quê? Tem uma quantidade de carbono por uma quantidade maior de nitrogênio, certo? Quando a gente está falando em palha, quando a gente está falando em galhos, quando a gente está falando em algo que tenha muito carbono, a gente fala que tem uma relação CN mais alta, tem muito carbono para pouco nitrogênio. Então, quando são restos vegetais, por exemplo, de soja, de feijão, restos vegetais de adubos orgânicos de cama de galinha, que tem muito nitrogênio, esterco de suíno líquido, esterco de bovino líquido, isso tem uma relação CN baixa, porque existem mais nitrogênio. Ok? Fixaram mais ou menos esse conceito aí? Se não ficou tão claro, deixa um comentário aí com sua dúvida, beleza? E é o seguinte, então a decomposição de materiais orgânicos necessitam de nitrogênio para os micro-organismos para que eles realizem a decomposição dos mesmos. Então vocês já viram uma coisa muito comum e bastante prática lá no campo, que é depois que tira o milho, fica uma palhada de milho sobre o teu solo, certo? Aquela palhada de milho, você pode voltar lá 6 meses, 8 meses depois, ainda vai ter restos daquela palhada de milho? É porque, né, demora mais para decompor um material que tem uma relação CN mais alta. Agora, você tirou o feijão, tinha lá plantado feijão. Quando você tira o feijão, ficou a palhada, em um mês quase acabou, quase você não encontra mais, um mês e meio, 2 meses, você não encontra mais restos vegetais, porque tinha uma relação CN mais baixa. Quando esses materiais têm uma relação CN alta, palhada de milho, palhada de milheto, de aveia, de gramínea, serragem e tudo mais, esses micro-organismos vão decompor esse material. Mas o que eles vão fazer? Vão se utilizar do nitrogênio que está no sistema, do nitrogênio que está no teu solo para decompor esse material. Então se diz mais ou menos o seguinte, que relações CNs maiores do que 25 tendem a consumir nitrogênio do meio para fazer a decomposição desse material. Isso aqui varia um pouco, tá? Tem autores que falam entre relação CN de 25, 30, mas geralmente fica nisso daí, tá? 30 partes de carbono para uma de nitrogênio, mais ou menos seria isso. E quando a gente tem relações CNs que são mais baixas do que 25, então esse material tende a fornecer nitrogênio para o meio. Ficou entendido? Então uma palhada de aveia, ela tem uma relação CN maior do que 25. Então ela vai consumir nitrogênio daquele meio, daquele teu solo, para decompor a palhada da aveia. A mesma coisa a gente está falando de palhada de trigo. Ela tem uma relação CN mais alta, então esta palhada vai decompor, mas também vai se utilizar do nitrogênio do meio para que possa ser decomposta essa palhada, certo? E aqui eu tenho a relação CN, isso aqui vocês conseguem encontrar, inclusive em laudos de adubos orgânicos que vocês compram aí, tá? Isso aqui é do material, tá? Do Manual de Adubação
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e esses são valores médios. Cada material tem um valor específico de carbono e de nitrogênio. Então, como que você poderia fazer isso? Você pegaria o número de carbono aqui, que você tem, por exemplo, cama de frango 3 a 4 lotes, tem 30 partes de carbono. Vamos colocar em partes? Você tem 30 partes de carbono para 3,2 de nitrogênio. Essa que é a relação CN. Se a gente quiser simplificar ainda isso, a gente poderia pegar o 30 e dividir por 3,2. Vai dar relação CN de 9,3. Isso daí que seria a relação CN, tá? A divisão de um pelo outro. Então tem uma relação CN baixa, logo esse adubo orgânico, essa cama de frango aqui de 3 a 4 lotes, vai nos fornecer nitrogênio. Então este material aqui eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo, onde a gente está sempre mandando coisas referentes aí à fertilidade do solo, que é um trabalho acadêmico muito bom, e eles fizeram um trabalho verificando a imobilização de nitrogênio pelos micro-organismos. Então quando você está trabalhando com 2 gramíneas em sequência, vamos supor que você plantou aveia no inverno e no verão você vai plantar milho. Aí você tem 2 plantas com relação CN alta. A aveia nesse teu solo vai deixar uma palhada que tem uma relação CN alta. Ela vai consumir nitrogênio no meio para, decompor esta palhada. E o que vai acontecer? O que os pesquisadores já perceberam? Que neste processo de decomposição, ela imobiliza nitrogênio para decompor, certo? Então ela tira do sistema. Logo, o milho, nesse sentido, ele pode ser prejudicado. O milho é uma gramínea, precisa de adubos nitrogenados, ele não consegue fixar naturalmente o nitrogênio. Existem algumas pesquisas já falando sobre fixação biológica em milho, mas obviamente isso ainda é muito incipiente, né? Mas a gente está falando de uma maneira geral. O milho precisa de adubação nitrogenada, então eles fizeram essa pesquisa para verificar. E eles fizeram a aplicação de N em 3 épocas. Esta primeira coluna aqui, esse primeiro número, se refere à aplicação de nitrogênio em pré-semeadura. Então, antes de eles plantarem o milho, eles aplicaram nitrogênio para ver como é que se comportava a questão de produtividade. Esta outra aqui era a aplicação de nitrogênio em semeadura. Quando eles estavam semeando o milho, eles faziam a aplicação de nitrogênio. E esta última aqui era de nitrogênio em cobertura. Geralmente se faz nitrogênio na semeadura e também em cobertura. Eles verificaram então como é que se comportava. E eles também disseram ao longo desse artigo acadêmico que isso é muito variável e depende de situação para situação. Por isso que eu sempre bato na tecla e eu escrevo abaixo de todos os meus vídeos que deve ser sempre adaptado para a realidade que você tem, para o tipo de solo que você tem. Porque veja, nesse nosso primeiro caso aqui, eles tiveram o melhor resultado aqui, que é indicado pela letra A, quando eles fizeram 60 em pré-semeadura, 30 na semeadura e 30 de N em cobertura. Também tiveram um resultado muito bom quando eles fizeram 90 em pré-semeadura e 30 na semeadura. Então eles tiraram de conclusão desse experimento que aumentar um pouco a quantidade de nitrogênio na semeadura era benéfico e também utilizar um pouco em pré-semeadura. Então nitrogênio em pré-semeadura e aumentar a quantidade na semeadura era benéfico para aumentar a produtividade. Mas em outras condições isso não se mostrou tão real. Como aqui embaixo que a gente teve vários resultados iguais. Então nesta outra região, neste outro tipo de solo, nós tivemos aqui várias doses aqui, menos a testemunha, que foi 000, não houve aplicação de nitrogênio. Todas as outras tiveram resultados muito parecidos. Então veja, quando a gente está falando que tipos de solo também influenciam no resultado e na tua estratégia de adubação, isso não é brincadeira. Quando a gente não fala porque não conhece o tipo de solo, não tem uma análise de solo, não é porque a gente está sendo ruim, não quer ajudar, né? Quando alguma pessoa pergunta pelo e-mail, pelo WhatsApp, porque realmente isso é muito variável. Então deve ser analisado algumas condições que você tem para ser tomada a melhor decisão possível. Mas algumas conclusões que a gente tira nesse sentido para evitar a imobilização de N
pela decomposição da palhada, principalmente de gramíneas aí, tá? Solos com teores menores de matéria orgânica têm tendência a imobilizar mais nitrogênio. Então, se tem um solo com mais matéria orgânica, a tendência também é que mobilize menos nitrogênio, tá? Então, sempre importante ir construindo a fertilidade do solo para que também aumente o teor de matéria orgânica. Existem vários outros benefícios atrelados ao aumento da matéria orgânica. Solos arenosos tendem a ter um problema maior com imobilização de nitrogênio, tá? Outras duas aqui. Evitar plantas gramíneas em sequência. Se, por exemplo, você for plantar milho e não tiver uma outra opção para essa cobertura, essa adubação verde, fazer um mix com mais de um tipo de planta, que você inclua ali na tua adubação verde também plantas leguminosas, que nessa tua palhada vai deixar a relação CN mais baixa e vai diminuir os problemas com imobilização de nitrogênio. Isso é muito importante. Muitas pessoas conhecem já essa técnica, mas outras não. Então é importante para vocês, para que vocês saibam. Melhorar sempre a matéria orgânica do solo com adubos orgânicos e cobertura vegetal, adubação verde. Então essa é outra técnica que impede aí que você tenha nitrogênio imobilizado por materiais em decomposição com relação CN alta. Tudo isso vai ajudar com que você não tenha problemas com imobilização de nitrogênio. Tá? Essas aqui foram algumas dicas que eu te passei. Se ficou alguma dúvida, ainda deixa nos comentários, tá? Você tem o meu e-mail disponível, tem o nosso grupo do WhatsApp também para esclarecer todas as dúvidas aí. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir. E conhece aí o nosso curso, então, de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente vai desde como fazer a coleta até depois de como você fazer a recomendação de adubação, conhecendo os adubos, como você escolher o formulado. Tem certificado, tem suporte por e-mail, por WhatsApp, total e exclusivo com a gente, tá? Vai ficar o primeiro link aqui na descrição para você entrar e você conhecer. Também pode fazer perguntas para mim, a gente vai estar esclarecendo, beleza, pessoal? Até um próximo vídeo, tchau!